Bom, primeiramente, né, Dani, que bom que você aceitou meu convite, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. E eu queria fazer algumas perguntas aí com relação ao seu processo de emagrecimento, tá? Vamos lá. A primeira pergunta aqui eu quero saber como que você era antes de conhecer a minha metodologia, né, o meu trabalho, né? Qual que era a sua dificuldade, né? O que que você passava ali? Se às vezes era compulsão por doce, dificuldade com atividade física, dificuldade com dieta, qual que era a sua dificuldade antes de conhecer a minha metodologia? Então, antes a minha compulsão era alimentar no geral, não era só por doce, né? Uhum, Eu tinha uma dificuldade em administrar as emoções, então eu acabava descontando na comida no modo geral. A atividade física não era tanto porque eu já vinha do CrossFit, né? Quando eu comecei meu programa com você, então já não era um problema em si, porém eu não gostava de musculação. E uhum. aí, isso eu fui desenvolvendo esse gosto com o tempo, depois que a gente começou a treinar. Na academia também. Mas o meu principal problema era, assim, a alimentação. Era o que eu mais tinha dificuldade. E com relação ao metabolismo, você sentia que seu metabolismo era mais lento quando você começou? Sentiu que teve uma mudança, assim, Ah, em com todo o certeza. processo? Com certeza. Disposição, cansaço? Tudo. Nossa, eu vivia com uma sensação de que a qualquer momento eu ia ter um infarto, gente. Isso é muito sério. Vivia cansada, literalmente. Tipo, dava uma caminhadinha e já tava morrendo. Legal, entendi. É bem bacana que a gente consegue ver uma melhora muito grande. Parece besteira, né? Mas quando você faz o método ali certinho, né? Você vê como que melhora a disposição, é igual você citou aí, né? Que melhora a disposição, cansaço, essa sensação de passar mal, né? Sim, muito. Nossa, muda Tá. totalmente. Até disposição não só para esse estilo aqui, tipo, nesse sentido de academia, treino, na vida mesmo, para trabalhar, para conviver com as pessoas, a gente se sente muito melhor, muito mais sociável. Eu acho que assim. Legal, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho mais específica. E como que você se sentia com relação a se tinha isso, se isso chegou a acontecer com relação à autoestima, às vezes não sair de casa, às vezes não usar uma roupa porque estava mais apertada, não aparecer em fotos. Você tinha isso antes de emagrecer, antes de passar pela metodologia? Sim, com certeza. Sobre roupa era bem complicado, porque chegou um ponto que eu não usava o que eu gostava, eu usava o que me servia. E isso para mulher é péssimo. Eu entrava numa loja de departamento, era muito raro achar peça que me servia. Quando eu comecei, porque você lembra, né? Eu tava com 120 e poucos quilos, tava bem grande. Então, loja de departamento não encontrava. Então, eu tinha que procurar lojas plus size para comprar roupa. E aí, às vezes, nessas lojas, isso é um adendo também para as pessoas que têm loja plus size, gente, para de pôr roupa estampada. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu tinha que usar o que me servia, o que mais ou menos eu gostava ali, porque eu não encontrava roupa que me servia, assim, e que eu gostasse, que era o meu estilo. Então, sim, minha autoestima, se olhando no espelho, eu nunca tirava foto de corpo, só de rosto. E assim, e ainda assim, na cara desse tamanho. Mas a autoestima, ela vai lá embaixo, com certeza. Entendi. Legal. E só lembra aí quantos quilos você perdeu, porque você falou, citou das roupas, né, da dificuldade com as roupas, quantos quilos que você emagreceu no processo inteiro aí? Bom, até agora deu 42 quilos. Caraca, deu diferença nas roupas, hein? No, muito, muito. Outras coisas. Agora eu posso comprar roupa em loja de departamento, agora eu posso comprar roupa em loja normal, digamos assim, né? Legal, pô, legal É demais. outra vida. Deixa eu te perguntar, como que você conheceu o meu serviço, no geral? Como que você conheceu e por que que você resolveu, tipo, confiar no trabalho? Até porque, assim, a gente não tinha um contato direto antes, né? Então, tipo, Sim. você conheceu de algum modo e você resolveu confiar por algum motivo. O que que levou você a essa decisão? Então, quando eu cheguei para você, eu não sei se você lembra que eu vinha de um outro profissional e esse outro profissional Uhum, tinha fudido literalmente com a minha cabeça por conta da uhum, quantidade de comida, enfim, da restrição calórica. E aí, uhum, uma colega minha tinha feito uma consultoria com você no programa de emagrecimento e ela tinha falado uhum. para mim que você não deixava a gente passar fome. E eu vinha de uma restrição calórica muito grande, você lembra disso? Eu estava no meu limite do estresse e eu falei, cara, é a minha última tentativa, porque eu não sei mais o que fazer, né? E aí eu falei assim, vou tentar. E aí eu fui, procurei você, eu lembro que você deu uma enrolada para me atender,
Uhum. E aí depois você me atendeu e a gente começou o programa de emagrecimento. E cara, eu confiei porque desde o primeiro momento, a primeira coisa que você fez foi reduzir a quantidade de atividade física que eu estava fazendo tudo e mais um pouco, tudo por conta isso, gente. E, e aumentou minha comida. E eu falei, cara, como que eu vou emagrecer comendo mais e fazendo menos coisas? E deu muito certo, porque logo no primeiro mês, se eu não estou enganada, eu perdi, acho que foram 5 quilos, eu acho. Se não foi 5, foi Sim, quase 5 quilos. Em sim. 30 dias. Então eu fiquei tipo, meu Deus, como pode isso acontecer? Aí foi quando eu falei assim, não, cara, realmente funciona. E aí eu continuei seguindo esse período de tempo com você. Legal. É legal você citar isso porque é um erro muito comum as pessoas entenderem, né, imaginarem que para emagrecer elas precisam passar fome, né? Precisam restringir. E justamente o que a gente fez com você, que é o que a metodologia traz, até porque boa parte da metodologia a gente criou baseada em você, né? O que a metodologia traz é justamente isso. É que você precisa comer mais para você ter mais desempenho na academia, nos treinos, e isso vai favorecer mais ainda o emagrecimento. E você vinha de um período de restrição de comida, não comia nada, pesava até a salada, você me falou, cara, pesava a salada, né? Tipo, treinava em excesso e a gente fez justamente o oposto. A gente reduziu o treino, aumentou a quantidade de comida e te deu mais descanso. E aí, dessa forma, você acabou emagrecendo, né? Um conjunto de coisas. Bem legal. E é incrível como isso acontece, né? Porque a gente acha que para emagrecer a gente precisa cortar carboidrato, treinar muito. E não, se o seu corpo estiver nesse nível de estresse muito grande, você não perde. Porque eu não emagrecia nada. Fazia tipo meses que eu tava fazendo a mesma coisa e não perdia nada. Então, assim, foi muito um choque para mim de realidade. E aí, nesse período, eu aprendi muito sobre isso. Que não precisa de loucura. Sim, realmente é difícil, né? Na verdade, vocês que vêm às vezes num processo de emagrecimento longo já e batendo a cabeça em várias barreiras ali, tipo, come isso para emagrecer, aí não funciona, faz isso para emagrecer, aí não funciona. É difícil quando você ou escuta alguém falando assim, pô, você tem que comer, né? Você tem que comer para você emagrecer, né? É difícil você aceitar. Então, realmente você tem que passar a fazer, né, o planejamento ali, o método para você entender como que funciona, né? Sim, Legal. com certeza. E durante o processo aí que a gente teve nessa jornada junto aí, quais foram suas dificuldades e quais foram suas facilidades aí, né? Comenta um pouquinho ali durante todo o processo ali de dieta, de treinamento, né? Eu acho que a minha maior dificuldade foi minha cabeça mesmo. De auto se sabotar assim no período. Eu vou contar uma coisa aqui rapidinho para vocês. No meu primeiro retorno com o Lucas, quando ele foi ver o que eu tinha emagrecido e tal, e eu tinha perdido peso e eu tava muito feliz. Eu acho que eu tinha perdido uns 6, 7 quilos. E cara, olha como que a cabeça da pessoa é. Eu saí de lá tão feliz porque eu tinha emagrecido, eu fui parar no BK. Eu já contei isso pra você, né? Eu fui parar no BK, gente. E, assim, a cabeça da gente, ela sabota a gente o tempo todo. Então, a gente precisa estar em constante lembrando o tempo todo o nosso propósito, o que a gente quer, como a gente quer chegar, onde a gente quer chegar. Mas eu acho que a minha maior dificuldade foi justamente essa. Eu reclamava muito, eu vivia choramingando pro Lucas, falando que eu tava cansada, mas eu nunca pensei em desistir, gente, isso é diferente. Mas assim, para mim ainda até hoje, a minha maior dificuldade vai ser sempre a alimentação. Eu gosto de treinar, o Lucas sabe, eu gosto muito de treinar. Gosto de CrossFit, hoje eu gosto muito de musculação. Só que para mim a alimentação é o que mais me dificulta assim a vida. Mas eu aprendi a me organizar, né, nesse período. Preparar minhas marmitas, pelo menos 2 vezes na semana, eu não faço mais para a semana inteira, mas 2 vezes na semana eu faço minhas marmitas, então isso ajuda muito nesse processo. Ter sempre frutas e uma coisa também que eu tinha muita dificuldade era dizer não. As pessoas me chamavam para fazer alguma coisa, para comer alguma coisa ou para beber, principalmente na época que eu estava bebendo ainda, eu não sabia falar não. Então, eu tive que aprender a falar não e falar não para mim mesmo, né? Porque não depende do outro, depende só de mim. Então, assim, eu acho que a minha dificuldade sempre vai ser a alimentação, porque tem hora que eu tô... Sim, Todo mundo, né, gosta de comer sim. e, E algo. e a facilidade é justamente o treino, né? Eu sempre gostei muito de treinar. Então, tudo que você me propunha para fazer, eu sempre estava procurando fazer. Reclamava, mas fazia. Uhum. E a metodologia ela traz justamente isso, né? Você citou da rotina, da organização, e a gente bate muito em cima disso no programa,
que é a pessoa construir uma rotina de forma que ela não se obrigue a fazer aquilo, né? Mas que ela se organize para ter os alimentos, a oferta de alimentos no horário que ela precisa ter, que ela tenha uma rotina de treino mais estabelecida. Isso é muito importante a longo prazo. E o que você falou aí também sobre dizer não, né? Realmente esse é um grande passo, porque assim, geralmente no começo do programa a gente orienta que você se reeduque, e o se reeducar, às vezes, parte da ideia é que você vai reduzir o consumo de algumas coisas e não vai cortar. Só que quando você, às vezes, tem um meio que te oferta muita coisa sempre, você precisa aprender a dizer o não, porque senão você acaba se sabotando. Às vezes, todo o processo que você fez durante a semana, em 2 dias ali no final de semana, sexta, sábado, domingo, você joga tudo por água abaixo, né? Então, isso é importante, isso que você citou. Você lembra como que estava o seu treino? Quantas vezes você faz, depois que a gente tinha modificado com o programa, você acabou começando a treinar menos, comeu Uhum. mais. Só que mesmo treinando menos, você acabou emagrecendo mais do que antes, né? Do processo que você estava estagnada, né? Você lembra aí quantas vezes por semana você treinava, a quantidade de aeróbio ou não lembra? Antes da gente começar, Antes da lembro. gente começar e depois que a gente começou, as Antes da primeiras gente, mudanças. antes da gente começar, eu fazia cardio todos os dias, musculação e crossfit todos os dias. Os três. E loucura. E aí, depois que a gente começou, eu lembro que no primeiro mês você literalmente cortou meu cardio, eu não fazia. Eu fazia o crossfit, porque eu falei pra você que eu nunca ia parar de fazer, e a gente fazia musculação 4 vezes na semana. Uma vez a gente descansava. Eu não fazia cardio também nesse dia. Aí depois, com o tempo, você foi introduzindo o cardio bem de leve ali aos poucos, 30 minutinhos, 20 minutos, 2, 3 vezes na semana, e você foi aumentando. Agora, no final, eu tava fazendo cardio todos os dias, mas porque eu precisava desse processo de emagrecer um pouquinho mais por conta da cirurgia mesmo, né? Eu precisava ali no finalzinho. Mas ainda assim, Uhum. eu também não estava conseguindo muito ir no cross, então encaixou legal ali. Mas só no começo mesmo, quando eu te conheci, que eu fazia muito e depois a gente reduziu tudo. Legal. É até interessante isso que você falou do CrossFit, da musculação, para todo mundo ter uma consciência melhor, né? Que não adianta você fazer um volume de atividade muito alto, não adianta você fazer uma atividade que te desgaste muito, porque não é isso que vai trazer o resultado final do emagrecimento. Porque olha só, as pessoas elas buscam o CrossFit, que é uma ótima modalidade, mas porque elas imaginam que elas vão emagrecer mais rápido, pela percepção de cansaço. Aí as pessoas Isso. começam a fazer muito aeróbio na semana porque elas também acham que vão emagrecer mais rápido. E às vezes elas combinam várias atividades, corrida, crossfit, aeróbio, né? Caminhada ou corrida, sei lá, e musculação, imaginando que vai emagrecer. E mesmo assim, é muito comum as pessoas que entram no programa ali, elas citarem isso, que fazem um monte de atividade e não emagrecem. Então, o segredo a gente já sabe que não é você fazer tudo quanto é atividade de uma vez. Na verdade, é você ter uma programação, né? Um método realmente que você consiga seguir ali e ter o resultado que você busca, né? Exatamente. E como que você se sente agora com relação ao metabolismo, peso, né, sensação? Gente, outra pessoa, não tem nem como não falar isso, né? E hoje, para mim, agora no momento eu tô vindo do pós-operatório, então não, mas vou falar um pouquinho antes de eu operar. Para mim, conseguir correr numa esteira, correr no parque, igual eu tava correndo, fazendo meu cardio sem morrer, treinar, a gente estava treinando bem intenso e sem ficar passando mal. Gente, é outra vida. Disposição para trabalhar, disposição em casa para fazer as coisas, ânimo para, literalmente, tá? Ânimo para viver. Vontade de viver, muda tudo. A gente procurar uma roupinha servir, ficar legal, você pôr, sei lá, um vestido e ficar bonito. Então, assim, a autoestima vem junto, claro que é uma consequência de tudo que a gente vem vivendo dos bons hábitos, mas se sentir bem, não tem preço, né? Não tem nem o que falar. Tipo, acho que principalmente essa parte mesmo de conseguir fazer as coisas e não ficar passando mal, porque antes realmente, gente, eu passava mal. Eu parecia que eu ia infartar quase. Mas Só quem tá passando que sabe como que é, né? não, claro. E são coisas que a gente às vezes tenta. Literalmente, eu vou falar isso por mim, mas eu acredito que muitas pessoas passam por isso quando estão acima do peso. A gente quer mascarar o problema. A gente, Uhum. sabe o sol com a peneira? A gente finge que não tá vendo, porque não quer literalmente tomar uma iniciativa e fazer acontecer. Então é mais fácil a gente tampar o sol com a peneira.
E quando a gente começa a melhorar e ver como estava a situação antes, você fala, puta que pariu, por que que eu não comecei antes? Por que que eu romantizava aquilo de certa forma, né? Essa é a palavra que eu ia falar, né? Tem muita gente que romantiza, né, o ganho de peso, o sobrepeso, e não é bem assim, a gente sabe que é uma situação séria, né? Sim, e em N situações, né? Assim, pra gente que quando tá acima do peso é muito difícil. Só que a gente tenta se encaixar ali de alguma forma e nem sempre a gente quer ver que, porra, dá pra melhorar, entendeu? Dá pra sair dessa situação. É Sim, só ter perseverança ali, né? Constância. sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por que que você indicaria o meu método aqui para outra pessoa, né? O que que você acha que... Por que você acha que compensa uma pessoa aí, entrar para a metodologia por 72 horas, de acordo com todas essas mudanças que você citou aí? Facilidade é a palavra. Eu acho que é um método fácil de se fazer. Não passa fome. Gente, o ponto principal, você não passa fome. E isso pra gente que tá acima do peso e gosta de comer é uma coisa muito assim que pega. No momento nenhum você vai passar fome. Você vai entender que calorias, quando você vê lá, tipo, 1.500 calorias, comendo de uma forma limpa, que a gente chama, você vai comer muito. Tem horas que você não vai nem querer comer, porque você ainda vai estar cheio. Você é poucas calorias quando você come errado. Então, assim, essa facilidade de você dar literalmente o programa mastigado para a pessoa só precisa fazer, só tem que seguir. E os treinos, cara, porque você direciona o treino para o que a pessoa precisa, literalmente, ali, Sim. né? Uhum, Porque a gente direcionado para o confunde emagrecimento mesmo. isso, porque a gente confunde muito isso na musculação, né? A gente acha que vai chegar lá, tem que fazer um monte de coisa, e quanto mais coisa fizer, não, não é. Você vai literalmente direcionar para o emagrecimento o treino. Então, assim, a facilidade é a palavra. Você dá literalmente tudo mastigado, a pessoa só precisa fazer, só seguir, que tem Legal. resultado. Por isso. Uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que é um pouquinho mais intrínseca aqui. Diga. Imagina que agora você está sentado na frente da Dani de alguns anos Não, atrás, com não precisa ser 130, quantos quilos? 126. 126 quilos. Você está sentado na Dani e ela na frente da Dani do passado e ela estivesse pedindo ajuda para você. Imagina essa imagem na sua mente. O que hoje você diria para a Dani de 2, 3 anos atrás? Cara, começa logo, pelo amor de Deus, tira essa ideia de querer fazer bariátrica da cabeça, porque quando eu tava nesse auge, eu queria muito, eu pensei muito em fazer bariátrica. E aí, eu já tinha tentado de tudo, né? E aí, isso é justamente o que eu faria. Tira essa ideia da cabeça de querer fazer bariátrica, só vai, você tem potencial, você consegue, é só você tentar ir. Tentar não, né? Você consegue, é só você fazer acontecer. Eu diria isso para ela. Você Show é de bola, Dani. Legal. Dani, basicamente era isso, né? Acho que foi bem esclarecedor as dúvidas aqui, as perguntas, né? Acredito que você vai ajudar muita gente, tá? Essa parte aqui que então, eu tô falando a gente corta lá, que a gente vai fazer os takes, né? Mas é só para você saber que realmente esse vídeo, esse depoimento, ele ajuda muita gente. Você, eu não vou nem falar que não tem noção, que você tem noção, né? Do impacto que você causa na vida das outras pessoas, até porque tem muita gente que te procura, te manda mensagem. Mas esses conteúdos que a gente faz, às vezes, para mim, que trabalho com isso há anos, né? E muita gente manda mensagem agradecendo, dando depoimento. Às vezes eu meio que perco a noção, né? Do quão longe vai a informação, o serviço, né? E a gente consegue impactar a vida de muita gente. Então, te tomara, agradecer, né? tomara que Uhum. muitas pessoas Sim. sigam. Sim, não. Se Deus quiser, as coisas vão fluir sim, tá? Mas basicamente era isso, Dani. Obrigado pelo seu tempo aí, pelo ceder um pouquinho do seu tempo para a gente estar fazendo esse depoimento, tá? E fica com Deus. E você coloca essa partezinha lá no vídeo lá. Eu sou sua melhor aluna, né? Você sabe disso. Tá. Eu vou colocar no making off, pode deixar. Socorro. Beijo, né? Fechou? Beijão, até mais.